Olá! Dando continuidade à divulgação do meu novo livro, Brutalismo em Pernambuco, Guia da Arquitetura nas Décadas Ausentes, 1960-1985, eu vou trazer para vocês um pouco, tá certo, do conteúdo do quarto capítulo. O quarto capítulo se intitula Obras Simbólicas do Brutalismo na região metropolitana do Recife. Eu selecionei para esse inventário, digamos assim, 21 obras que são bastante marcantes na região metropolitana e tiveram um papel protagonista através de suas soluções arquitetônicas e construtivas, tá, na cidade. Essa ordem ela vai ser cronológica, da mais antiga para a mais nova, e trabalhando com textos analíticos, com levantamento projetual e fotográfico para trazer, né, notícias, informações sobre esses exemplares. É interessante dizer que a metodologia adotada foi uma que eu venho trabalhando desde 2017, que trata da análise das dimensões arquitetônicas. Eu trabalho com 7 dimensões da arquitetura, sendo elas a dimensão histórica, normativa, espacial externa e a espacial interna, a dimensão formal, a funcional, a tectônica e a da conservação. E cada obra dessa eu dediquei um olhar, tá certo, para falar um pouco sobre elas, sobre cada uma delas, tá certo? Eu vou iniciar pela obra do Complexo Esportivo do Esporte Clube, tá? Do Recife. Essa obra é de autoria, tá, do Augusto Reinaldo, fica na Ilha do Retiro, e o estado de conservação dela é ativo e razoavelmente conservada. O Esporte Clube é uma referência, sem dúvida, na cidade, né? Um importante clube de futebol, fundado em 1905, tá certo? E que teve a sua construção do estádio lá na Ilha do Retiro, chamado Estádio Ademar da Costa Carvalho, tá? Nos anos 30. Durante os anos 50, o Augusto Reinaldo, um arquiteto que estudou na Escola de Arquitetura da Federal de Pernambuco, atualmente, né? Antiga Escola de Belas Artes, projetou o volume principal ali do clube, que é a sede social, tá? Porque, na verdade, esses clubes de futebol são grandes complexos esportivos, formado, né, por várias edificações numa área muito grande dentro da cidade, tá? E claro que desperta interesse na composição desses edifícios, a sede social, o estádio em si, o complexo aquático, a parte de apoio, entre outros equipamentos que foram sendo construídos ao longo dos anos. Mas o nosso objeto de pesquisa aqui, o que nos interessa dentro da arquitetura brutalista do Esporte Clube, é o edifício sede. Porque, inclusive, esse edifício sede, ele é protegido como IEP, tá certo? Pela Prefeitura da cidade do Recife. É um imóvel de interesse, né, patrimonial, tá certo? E como disse no parecer técnico, esse edifício representa um marco para a cidade do Recife. Tá? O futebol trazido da Inglaterra representa uma importante influência inglesa à cultura pernambucana. E o esporte foi pioneiro, né, em ter um dos primeiros times de futebol, tá certo? E constrói essa sede com o projeto de Augusto Reinaldo, que vem marcando a paisagem da cidade até então. Esse complexo, tá certo? Onde esse bloco se sobressai e ele tem um acesso bem visível na Avenida Abdias de Carvalho, todos que passam por ali
olhando em direção ao centro, veem essa grande estrutura brutalista, com pórticos bem marcados, em concreto armado, com uma coberta abobadada, certo? E trabalhando também com planos, né? E panos que a gente chama de cobogós, que é bem típico também da cultura pernambucana. E aqui eu quero fazer uma referência ao uso do cobogó em concreto, que é uma invenção pernambucana de 3 engenheiros, Coimbra, Boict e Góes, certo? E que, em 1929, criaram o cobogó cimentício. E esse elemento construtivo fez parte da arquitetura moderna pernambucana e brasileira, e no brutalismo ele também vai estar presente, caracterizando assim, né, essa escola do Recife. Importante a gente observar que nas visitas que eu fiz ao Esporte Clube para fazer a pesquisa, eu fiquei muito impressionada com o próprio estádio, né, de futebol. Tá? E o estádio do esporte, ele foi projetado em uma determinada época, mas foi surgindo, né? Foram sendo construídos acréscimos a essa arquibancada. Então, ela não é uma arquibancada original. Ela tem, tipo, um palimpsesto, né? Recortes de várias intervenções feitas ao longo desses anos de sua existência. De forma que a estrutura também do estádio em si é uma obra brutalista. Então, dentro do Esporte Clube, eu tenho tanto o estádio, tá certo? A arena, onde são realizados os jogos, que é aquela grande estrutura em concreto armado, quanto a sede social monumental, projetada pelo Augusto Reinaldo, que chama a atenção. Eu queria também frisar que a gente não pode esquecer que esses estádios de futebol, eles vêm, não é, de estudos desenvolvidos pelo italiano Pierluigi Nevi, que projetou na Itália, em Firenze, em Roma, vários equipamentos esportivos e que influenciaram arquitetos, engenheiros de todo o mundo. E em Recife não foi diferente. Então, a gente tem tanto a sede do esporte, né, quanto também a sede que eu vou falar, o espaço, né, o projeto do Santa Cruz. Mas, para finalizar aqui a tectônica, né, a análise da arquitetura brutalista do Esporte Clube, eu fiquei feliz em saber que essa sede, projeto do Augusto Reinaldo, com essa planta modulada, com essas estruturas enormes em pórtico, com uso de mezaninos, pés direitos altos, planos de cobogó, ela se encontra tombada em nível municipal. Ou seja, ela está protegida por lei de ser descaracterizada, certo? Isso já é um passo, já é importante. A gente sabe que os clubes de futebol têm procurado parcerias, né, cada vez maiores com empresários, com iniciativa privada, para modernizarem as suas estruturas, principalmente da parte de arenas, de arquibancadas, equipamentos como vestiários, banheiros, parque aquático. Isso é uma tendência mundial que, infelizmente, a gente também não pode engessar. Então, eu acho que já foi um ponto positivo, analisando a questão normativa, do Esporte Clube ser preservado, ser um IEP, né, pela Prefeitura da cidade do Recife, a qual aqui eu parabenizo o trabalho do DPPC, certo? Que em 2012 fez essa proteção do volume principal. Para pesquisa, eu usei muito material existente no próprio site do clube, na imprensa pernambucana que trata sobre isso, tá certo? E algumas reflexões que eu já tinha feito anteriormente em outros trabalhos meus.
Bom, o segundo estádio, digamos assim, não é que seja estádio, o segundo complexo, né, esportivo que eu trago aqui para vocês é o Santa Cruz Futebol Clube. O Santa Cruz, tá certo? Ele fica ali na Avenida Beberibe, tá certo? Ou também com a Avenida Professor José dos Santos, no bairro do Arruda, em Recife, na Zona Norte, tá certo? É um grande complexo também, né? Esportivo, futebolístico, certo? E assim, quando a gente está analisando a dimensão histórica do clube, como ele surgiu, é muito bonito. A gente vê a história, né, desses clubes de futebol e a importância que ele tinha naquela região. Começou ali no bairro de Água Fria e depois foi para ali, para o Arruda, não é? E aí, quando entra o nosso mestre, o arquiteto Reginaldo Esteves, que eu falei aqui no capítulo 3 do livro, um grande arquiteto, que né, fã, era associado ao clube e torcedor do Santa Cruz. O Reginaldo Luiz Esteves, ele projeta a primeira estrutura para as arquibancadas, né, do Santa Cruz, em concreto, um projeto muito arrojado, muito bonito, né, com pilares inclinados e as arquibancadas, tudo em concreto. Uma arquitetura assim brutalista, muito potente, certo? E que vai também ao longo dos anos, como foi o esporte, crescendo. Porque primeiro eles fazem um lado, depois o outro, depois reforça a estrutura, cresce mais a arquibancada. Eu observei que essas arquibancadas elas vão sendo acrescidas ao longo das décadas, que é claro, né? E também óbvio que essas estruturas em concreto, basicamente em concreto armado, são muito potentes, né? E marcam a arquitetura desses edifícios. Por isso que eu falei aqui na segunda parte do livro que como tem importância para o brutalismo a questão da estrutura arquitetônica, não é? Porque a forma e a estrutura estão diretamente ligadas nesses estádios de futebol. Essas elipses, grandes elipses, com alturas, robustez, monumentalidade. E aí, dentro do Santa Cruz, eu faço referência ainda no livro ao bloco da sede. Como no esporte, o projeto da sede, né, de Augusto Reinaldo, aqui no Santa Cruz, o projeto é do Reginaldo Esteves, também mais uma vez, tá certo? Que juntamente com Dinauro Esteves e equipe, tá certo, de desenhistas que trabalharam com eles, tá? Eles projetam uma sede muito bonita para o Santa Cruz, toda brutalista, certo? Ela é formada por uma planta sinuosa, uma planta baixa sinuosa, curva, muito orgânica, toda estruturada com pilares e vigas de concreto, tá certo? E os volumes, né, muito puros. Chamou a atenção na minha visita ao clube a belíssima solução interna, e no livro eu ilustro, né, com fotografias minhas, esse interior, onde o salão de festa chama atenção com seus pilares e que parecem troncos de árvore. E ele recebe uma iluminação zenital superior, tá certo? E o salão fica todo banhado com essa luz natural. Uma solução muito bonita, estruturalmente e plasticamente, típica do mestre Reginaldo Esteves. Esse volume da sede social dialoga também com o parque aquático, que toma a forma das piscinas também curvas, né, com apoios, marquises, terraços para os sócios, tá certo, usarem aquele clube olhando
tanto o estádio de futebol, com sua enorme estrutura em concreto, um monumento realmente, quanto a sede também mais poética, mais leve e tudo mais. Sem sombra de dúvida, a tectônica do concreto armado domina nessas duas obras. É tudo em concreto armado aparente, robusto, forte, grandioso, como são os estádios de futebol. Infelizmente, o Santa Cruz não tem proteção legal, certo? Eles não estão protegidos por lei, né? Nem o estádio, nem o salão de festas, diferente do esporte, que já tem o seu salão de festas preservado. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui que seria assim maravilhoso que se esse clube se transformasse, né, fosse também o IEP, devido à qualidade projetual e construtiva desses equipamentos que a gente tem no Santa Cruz. Essas obras, se devidamente conservadas, bem restauradas, bem mantidas, elas são de uma qualidade assim incrível, que a gente não pode, de forma alguma, apagar isso da nossa memória.